mães, né? Eu tenho 5 filhos e meu último filho, ele é autista. O Samuel, ele não fala, né? E aí eu sei que ser mãe atípica é uma maternidade bem desafiadora. A gente tem que se adequar a uma nova realidade, né? Eu já estava aí habituada, mas a dinâmica do Samuel, ela é uma dinâmica muito estressante, né? Às vezes, a gente até tem um pouco de receio de falar, né, numa rede social, porque existe N julgamentos, né? Quando, na verdade, não é nenhuma reclamação. É uma forma de desabafar, né? De colocar pra fora. Quantas vezes à noite eu me pego olhando pro Samuel e só desejando que ele fale. O que é algo muito normal, comum, né? Pra todas. É algo muito desejado para as mães que têm filhos autistas. E aí, assim, não menosprezando a dor do outro, mas assim, cada pessoa vive uma realidade, né? Sei que muitos podem estar dizendo, mas agradeça pelo que você tem, né? Seu filho tem saúde. Mas só quem vive sabe como essa saúde é diferente. É algo extremamente desafiador, sabe? São gritos, são coisas que são do dia a dia, que estressa muito. E não reclamando, mas assim, é algo que é difícil, sabe? É complicado. Até pra sair. Porque você não consegue ir em lugares comuns, por exemplo, igreja, né? Criança não aceita uma criança aqui. Eles são muito impacientes, às vezes eles não se adequam àquele barulho. E aí eles, né, não para quieto, grita demais, não tem noção do perigo. Então, assim, é o tempo todo. Tipo, eu tô aqui no quarto, você deve estar escutando, né? É o tempo todo. Gritos, 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 gritos. E ele, assim, ele não fala nada, né? E aí a gente tenta se apoiar de que com o tratamento, com a terapia, né, isso vai melhorar. É a expectativa. Mas eu digo a você, é extremamente desafiador. Então, você, quando estiver em um local e ver uma criança, né, gritando, se jogando no chão, fazendo coisas desse tipo, tente se colocar no lugar do outro. Porque nem sempre é uma birra. Essa semana eu ouvi uma frase muito impactante. Já imaginou você estar preso dentro dos seus próprios pensamentos? É mais ou menos isso que acontece. Ele não consegue verbalizar. Ele não consegue se comunicar, se fazer entender. É a forma dele se expressar, gritando. Então, às vezes a gente fala assim, mas fulano tá reclamando de barriga cheia. A questão não é essa. A questão não é essa. É que, às vezes, é só um desabafo.
Não é nenhuma reclamação. Então, não tem essa competição, sabe? Do filho que é acamado, pro que não é, pro que tem uma síndrome, pro que não tem. Não é isso. Às vezes é só um desabafo de uma mãe cansada, de um pai cansado, de uma rotina que exige muito. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. É bem puxado. E aí, assim, gente, não é nem a função do falar. É ele se comunicar de alguma forma. Ele se expressar. Ele se fazer entender de alguma forma. Entendeu? Essa é a questão. Porque a gente não sabe se ele tá sentindo uma dor porque ele não sabe expressar o que ele tá sentindo. A gente não sabe se ele tá com fome ou sede porque ele não sabe expressar o que ele tá sentindo. Se alguém chegar e fizer algo com ele, ele não vai saber contar o que foi que aconteceu. É isso. Então, assim, até pra mandar pra uma escola, a gente fica com medo. Porque pensa, você tem uma criança e ela vai pra escola. O amiguinho vai lá e beliscou ele. Ele vai chegar em casa e vai lhe contar. Uma criança de 3 anos, por mais que ela tenha muita imaginação e tudo mais, ela vai chegar pra você e vai falar: ah, o menino me empurrou, mamãe, sei lá, e vai contar aquilo ali pra você. E ele não vai saber falar. Não vai. Então, assim, a questão não é nem ele falar. Entendeu? É ele se fazer entender. É a gente entender o que ele quer, o que ele precisa. O que ele tá sentindo. A gente não sabe o que ele sente. Se ele tá só estressado, se ele tá cansado. Entendeu? A gente não sabe. Então, claro, vem o peso de querer ouvir a voz dele, né? Aí a gente lembra, né, da Ayla. A Ayla é tão comunicativa. Ela sempre foi muito falante, muito expressiva, né? A professora diz que ela domina na sala de aula. E aí a gente vê totalmente o oposto. Ele interage muito bem com os bichos, com os irmãos, né? Ele tem muito senso de proteção, né? Ele gosta muito de brincar. Ele não tem nenhum senso do perigo. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque ele sobe em tudo, ele mexe em tudo. E o mais difícil não é nem ele falar, por mais que doa não ouvir a vozinha dele, né? Ele falar com a gente, é justamente ele não se comunicar, entendeu? Porque, por exemplo, quando a pessoa tem a deficiência, né, dela não falar, ela é muda ou surda, ela aprende a se comunicar. Por quê? Porque ela tem um entendimento daquilo. Então, ela tem um entendimento e com essa questão do entendimento, ela consegue se expressar de alguma forma. Certo? O caso dele, não. Essa questão do cognitivo, ele não tem... É como se realmente os pensamentos dele estivessem presos, entendeu? Então, o gritar, por mais que nos esgote e estresse, é uma forma dele tentar se expressar, mesmo sem ser compreendido ou mesmo sem ter a consciência do que ele quer. É meio difícil, né? Então, o mais complicado é tudo isso, sabe? É tudo isso. Tipo, hoje ele foi tirar sangue, né? E aí a moça falando com ele, ele olha assim, mas ele não tá entendendo. E ao mesmo tempo a gente não sabe se tá. Porque ele não expressa.
E aí eu segurei, ela furou, ele deu uma reclamadinha, olhou assim, tipo, sabe? Mas eu não sei se doeu, o que ele sentiu. Por uma criança que tem quase 3 anos, né? Que fosse comum, ela já conseguiria falar de alguma forma, né? Se expressar. É isso. Então não é reclamando, é só um desabafo. A rede social tá muito competição de dor, né? Ah, porque você tem tantos, porque você quis ter mais. Aí vem um julgamento. Ou tipo, ah, tem gente pior e o meu não faz isso, o meu não... Parece competição de desgraça, nunca vi. Ou você não pode... Até uma mãe que tem um filho normal, sem nenhuma dificuldade. Aí a que tem, julga a que não tem. Tipo assim, ah, mas seu filho é saudável. Por que você tá reclamando? Tipo assim, gente, tá tudo bem. A pessoa pode falar. A pessoa pode colocar pra fora aquilo ali. Porque cada um vive uma luta diferente. Hoje eu tava lá no Upvid e eu vi essa frase lá na parede e eu fiquei refletindo muito sobre isso. Eu vou botar no próximos stories. Então é isso, cada pessoa vive a sua batalha. A batalha do dia, a batalha do tempo, a batalha, às vezes, um pouco mais pesada do que ela estava preparada para viver. E aí, tá tudo bem. O que a gente tem que fazer é... Não tenho nenhuma opinião para dar, passo reto. Se eu posso dar uma palavra de apoio, eu dou. Se eu puder dizer, é uma fase, bem-vindo, é normal, se sinta acolhida, vai passar. Se eu nunca tiver vivido aquilo ali, também não tenho nada pra opinar e tá tudo bem. Não é porque você tem um filho saudável que você não pode se ficar cansada e estressada. Não é porque você tem um filho na UTI que você pode julgar porque a outra que tem um filho autista que tá em casa vai ser melhor, entendeu? Elas falam muito isso, ah, mas ele anda, ah, mas ele é perfeito, ah, mas ele é saudável. Não, gente, ele não é saudável. Ele não é saudável. Isso não é ser saudável. Saudável sou eu. E mesmo assim tenho os meus problemas e eu posso reclamar e tá tudo bem. Mas dizer que ele é saudável, não, ele não é saudável. Ele é uma criança atípica. Que tem as suas dificuldades. E tem outra criança que é atípica e tem outros níveis de dificuldade. E às vezes aquela dali fala e a sua não fala. A sua não é pior porque a sua não fala e a dela fala. Não. Cada um tem a sua dificuldade. Uns têm crise, outros não têm. Outros conseguem dormir, outros não conseguem. Uns conseguem comer, outros não conseguem. Uns conseguem ir para a escola, outros não conseguem. Cada um com a sua dificuldade.